A paz do Senhor, meus irmãos, para nós é uma satisfação retornarmos os estudos da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD, Aviva a Tua Obra. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 11. A aula presencialmente acontecerá no dia 12 de março. E para nós é uma satisfação podermos de alguma maneira contribuir, para o vosso crescimento e também para a edificação do vosso ministério. Nesta oportunidade, conosco aqui nos estúdios está também o pastor Adovilson Alves de Andrade e o nosso companheiro Jonatas Emanuel, que nos ajuda ali na gravação, destas videoaulas. Pastor Adovilson, paz do Senhor, tudo certinho? Pastor Hércules. Maravilha. Então, a sua saudação Amém. Nesta oportunidade. Amém. Pastor Hércules, a paz do Senhor, já estou consagrando o Jonathan, A paz do Senhor, irmão Jonathan. Vai chegar a ser pastor também um dia? Vai ou não vai? Dúvida. Amém. E aos nossos queridos irmãos, é um privilégio estarmos novamente aqui, juntamente com os irmãos, para estudarmos esta preciosa lição. Mais uma vez estamos diante do avivamento, E é um assunto, e já estamos caminhando para o final já desse primeiro trimestre abençoado, que nós aí, ao final desta aula, possamos afirmar categoricamente, crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Insistindo com os irmãos que cada um de nós possamos ser um instrumento de Deus, a começar pela nossa família e nossa casa, mas também na igreja onde estamos servindo a Deus, no sentido de podermos potencializar e promover os meios para que um avivamento genuíno aconteça, a começar pelas nossas vidas e que envolva a nossa família, que envolva a nossa igreja e alcance o bairro onde estamos, a cidade onde estamos, também o estado, enfim, a região onde nós estamos, que é exatamente o objetivo do estudo desta lição de número 11. Então vamos avançar aqui. O avivamento e a missão da igreja é o tema desta lição de número 11. O texto áureo da lição está em Marcos capítulo 16, os versículos 15 e 16. E o texto diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Este é o texto áureo da lição. Também a verdade prática que diz: neste tempo, que é marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. De fato, sem uma ação direta do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não conseguiremos cumprir a missão, o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe você pode acompanhar pela sua revista e, se você não tem, acompanhe também pela sua Bíblia. Já quero dar aqui, irmãos, a sugestão. Essa já vai ser a antepenúltima aula deste trimestre, deste primeiro trimestre, e já está disponibilizado nas lojas da nossa editora CPAD, através do site também você pode adquirir. Já se antecipe, se programe para adquirir a revista do próximo trimestre, porque vamos estudar sobre a família, que é um tema bastante envolvente também, e no qual nós estamos inseridos, porque ninguém está nesse mundo sem uma família. Então nós vamos estudar a família, e eu quero já dizer para você, é importante que você tenha a sua lição, adquira a sua lição. É um custo que eu entendo como simbólico, porque você imagina aí, com a revista, com o valor de frete, se ficar muito caro R$20, para 3 meses, de estudo, é um valor menor do que uma Coca-Cola por mês. Então, uma economia que você faça, você já consegue adquirir a lição. Faça um esforço, tenha a sua lição em mãos. Mas para a leitura bíblica de hoje, Marcos capítulo 16, versículos 14 a 20, se você não tem a lição, acompanhe aí através da sua Bíblia junto com o pastor Adovilson. Muito bem, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 16, verso 14 diz: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente,
e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Muito bem, esta leitura no texto de Marcos, capítulo 16, os versículos 14 até o 20. Vamos então aqui para os objetivos desta lição, a lição de número 11 da nossa revista da CPAD. O primeiro ponto da lição, que está dividido em 3, o objetivo é conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Já no segundo ponto é conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. E no terceiro ponto, o objetivo é explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. A palavra-chave é missão e o pastor Adolvilson sempre traz aquela definição, não é? Aquele significado para a palavra-chave da lição. Então, pastor Adolvilson, qual a palavra? Nós orientamos sempre os professores a trazer a definição, principalmente da palavra-chave da lição. Né? Missão, de uma forma abrangente, é um encargo, é uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Porém, no âmbito religioso, missão trata do desígnio bíblico completo da Igreja de Jesus Cristo. Este é um termo vasto que inclui ministério voltado para cima, para dentro e para fora da igreja. É a igreja enviada, peregrina, estrangeira, testemunha, profética, serva, sal e luz do mundo, né? Neste mundo, claro. Com certeza. Então é uma missão abrangente. Nós estamos como evangelistas para levar as boas novas de Jesus Cristo a todos aqueles que precisam. A missão da igreja, e sempre eu afirmo, a igreja que não faz missão e evangelismo não está cumprindo o seu papel sobre a terra, porque a igreja existe para isso, pastor. Com certeza. Observe que a parte mais importante de todo o trabalho foi feita por Jesus. E no texto, que é o que nós utilizamos para a leitura bíblica em classe, está bem evidente que Jesus, após ter cumprido a principal parte, que foi oferecer a sua vida em sacrifício, ele deixou esta ordem. Depois de tudo aquilo que ele ensinou para os seus apóstolos, agora tem uma ordem. E esta ordem é que nós devemos ir por todos os lugares, por todas as regiões, em todas as áreas geográficas possíveis, que nós possamos ir e anunciar o evangelho. Aí, a situação de fazer as pessoas crer não é nossa, nós temos que anunciar. É por isso que Paulo diz para Timóteo: pregue e instes a tempo e a fora de tempo. Ou seja, este é o tempo, né, oportuno para pregarmos a palavra. E é aí que nós devemos, então, acelerar o processo, cumprir a parte que nos cabe. E ainda assim, conforme o texto aí da leitura, no versículo de número 20, nós vamos contar com a cooperação do próprio Senhor Jesus, por meio de sinais e de maravilhas, e ainda da ação do Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós pregamos e o Senhor ainda faz uma parte muito importante e relevante do trabalho, que é o convencimento. Fazer com que as pessoas que nos ouvem, que ouvem a nossa pregação, ouvem o nosso testemunho, possam de fato entender que precisam desta salvação.
Vamos avançando então aqui para introduzirmos esta lição. Entenda que nós já estamos na lição de número 11 e que durante esse trimestre, são 13 lições, não é? Durante esse trimestre, nós estamos vendo que desde os seus primórdios na igreja, a igreja ela tinha, você observa isso já dentro do evangelho, né? O dinamismo que houve, que existiu, que aconteceu, que era evidente no dia a dia, e especialmente no que diz respeito à evangelização, o discipulado, o cuidado com os necessitados, que foi exatamente o que aconteceu já em Atos capítulo 6, a igreja nascente percebeu-se a necessidade de ter organizado também esse trabalho, e o resultado disso foi um grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos de poder, Atos capítulo 2, os discípulos nunca mais foram os mesmos. E você vai observar isso. Eu assim sempre destaco de forma mais evidente o próprio Pedro, né? Que foi experimentado de uma forma bem direta e agora, cheio do Espírito Santo, se torna um poderoso pregador do Evangelho. Os discípulos, então, tiveram as suas vidas transformadas pelo poder. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, então, mais do que nunca, fica bastante evidente que as igrejas cristãs precisam de um avivamento espiritual a fim de poderem proclamar o Evangelho de Cristo, no sentido de que alcance o mundo, não é? Comece por Jerusalém e vá por Samaria, pela Judéia, pelas regiões. Então, nós vamos começar, a gente pode deixar isso bem pequenininho, comece pela nossa casa, depois alcance o nosso bairro, não é? E alcance o nosso município, o nosso estado, alcance o nosso país, e aí então façamos as missões transculturais. Que por sua vez, quem não o faz está em rebeldia contra Deus, porque há uma ordem que a gente deve ir e pregar o Evangelho. Pastor, com relação a essa colocação no poder do Espírito Santo, a igreja depende do Espírito Santo. É o Espírito Santo, isso deve ficar bem claro, que aplica a obra da redenção no coração dos pecadores. É impossível, certo, haver sequer um convertido sem a obra do Espírito Santo. E olha o que Charles Spurgeon, ele deixou registrado. Ele disse assim, que é mais fácil crer que um leão torna-se vegetariano do que acreditar que um só pecador seja regenerado sem a obra do Espírito Santo. Então a obra é dele. O pastor disse, muito bem dito, nós anunciamos, quem faz a obra nos corações é o Espírito Santo. Portanto, a igreja é dependente do Espírito Santo para realizar a obra de evangelismo e de missões. Nós estamos falando, irmãos, já desde janeiro, né, a respeito de avivamento. E que a gente ainda não trouxe aqui uma resposta é para aquele irmão, aquela irmã, que em função daquilo que enfrenta no dia a dia, está está assim, meio apagadinho, né? Meio tentando arrumar um jeito de tomar um fôlego para prosseguir. E é exatamente o ponto que nós vamos verificar agora aqui, o avivamento após a ressurreição de Cristo. E por que eu mencionei isso nesta palavra introdutória deste ponto da lição? Porque, irmãos, imagine os discípulos que literalmente andaram com Jesus, não é? Eles andaram com ele, sentavam à mesa, faziam refeições, enquanto caminhavam, Jesus parava pelo caminho e certamente tinha ali os ensinos. Tem muita coisa que Jesus ensinou que não está na Bíblia, que não foi registrado, mas Jesus não perdia tempo. Você observa por aquilo que está registrado que Jesus não perdia tempo. Então, os discípulos, aqueles primeiros, não é? Além dos apóstolos, os primeiros discípulos, eles andaram com Jesus, viram os milagres, as maravilhas. Assim, nós cremos porque o relato está na Bíblia, que é a palavra de Deus, então nós cremos por fé, mas esses homens viram. Agora, Jesus morreu. E aí, exatamente o ponto, não é, que nós temos aqui em curso. O avivamento após a ressurreição de Cristo, e aí falar sobre o desânimo dos discípulos. E aí entendermos por que nós diariamente precisamos estar avivados, buscar reacender a chama. Exatamente esse é o aspecto. Porque depois da sua ressurreição, Jesus apareceu triunfante, glorioso,
perante os discípulos, aqueles que já estavam desanimados. A Bíblia, nós não vamos tecer aqui os mínimos detalhes, mas após a morte de Jesus, os discípulos voltaram a fazer aquilo que antes faziam, não atentaram para aquilo que o mestre já havia falado a eles. Estão desanimados, incrédulos, como se houvessem sido abandonados e agora estavam órfãos, não é? Ao ouvirem que Maria Madalena havia testemunhado que estivera no túmulo de Jesus e lá constatou que Jesus havia ressuscitado, eles não creram e estavam, na verdade, completamente desolados. Veja o texto de Marcos, capítulo 16, o verso 10, ele diz assim: e partindo ela, Maria Madalena, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o crerão. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam pelo caminho para o campo, o caminho de Emaús. E o versículo 13, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Então veja, Jesus andou com eles, falou com eles, disse que ia morrer e que iria ressuscitar, mas agora Jesus estava morto e eles não creram, estavam desanimados, estavam tristes. E eu penso, amados, e é nesse ponto que eu quero aqui frisar algo, que você que está desanimado, você não deve, na verdade, desistir, não é? Porque o desânimo é algo que está ligado ao nosso ser, não é? À nossa vida. Por conta das circunstâncias, em algum momento ficamos desanimados, cabisbaixos, mas não podemos desistir. Na verdade, a palavra bíblica para isso é que nós devemos ser perseverantes. Não é? Há dificuldades com certeza, há problemas, não tenha dúvida, mas fica firme. E aqui o desânimo dos discípulos retrata isso. Mas veja que na sequência nós temos exatamente o aspecto da aparição, quando Jesus se apresenta aos discípulos. E aí nós vamos com o pastor Adoilson. Pastor, é interessante que Jesus, entendendo a limitação da fé do ser humano, lá em Atos capítulo 1 e verso 3, olha o que está escrito: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias se manifestando: olha, estou vivo, sou eu. Ele entendendo a limitação da fé do ser humano. E acontece o quê? Depois da morte de Jesus, eles se fecham em um ambiente, né? E ficam ali, pastor, desesperançosos, né? Sem perspectiva de futuro. É como se dissesse assim: olha, o sonho acabou, o mestre morreu. E é interessante que eu fico imaginando comigo, abandonamos tudo, 3 anos e meio seguindo, e ele morreu. Ou seja, acabou, os castelos. O que nós vamos fazer da vida agora, né? O que nós vamos fazer? E de repente, quem é que aparece? Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos, e com medo dos líderes judeus, Jesus lhes disse: paz seja convosco. E eles pensavam que via algum espírito, não é? E até que Jesus lhe mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eu fico pensando, olha, mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Veja bem a limitação, a falta de fé que o ser humano tem, né? E lá em Lucas 24:36, enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apareceu-lhe entre eles e disse: paz seja convosco. Na hora da agonia, da desesperança, da tristeza, Jesus aparece: paz seja convosco, para tranquilizar o coração dos seus discípulos. E também nós podemos fazer uma aplicação, pastor, durante esta aula: paz seja convosco, né? Talvez a pessoa esteja angustiada, desesperançosa, e Jesus diz: paz seja convosco, não é? Mesmo assim, lá no 41, eles pensavam, ó, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, eles perguntou: vocês têm ainda algo para comer? Mas não criam ainda. Não. E Jesus falou: ó, tem uma coisa para comer aí, interessante. E o nosso Jesus, ele se... E por várias vezes Jesus disse que ressuscitaria. Por várias vezes, pregando,
esse tempo do discipulado, né, de 3 anos e alguns dias, não é, alguns meses, e ele falou, eu vou ressuscitar, porém não creio. Jesus falou a nosso respeito, ele disse assim, antes, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Diz para Tomé. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, porque você leia depois aí, pegue o texto, né, de Lucas capítulo 24, não é? Na verdade é Lucas capítulo 20, deixa eu só corrigir, é Lucas 24 mesmo. E também Mateus 20 Isso. também. A partir do versículo 36, ele esteve presente, Pai esteja convosco, aí eles pensaram que era um espírito, aí o texto, porque Jesus sabia o que estava passando no coração deles, né? Ele diz, olha, vede as minhas mãos, meus pés, tocai, vede, não é? Que um espírito não tem ossos, como vês que eu tenho. Aí ainda mostrou-lhe as mãos, mostrou-lhe os pés, no versículo 40, e o 41 diz que eles ainda não creram, mas ele falou, tem alguma coisa para comer? O versículo 43 diz assim, ó, e ele tomou um pedaço de peixe que foi apresentado e um favo de mel. O versículo 43 diz só isso, o que ele tomou e comeu diante deles. Então, veja que eles estavam atônitos com o fato, e eu vou dizer, irmãos, não é algo assim muito surpreso, porque se coloque no lugar deles, não é? Se coloque no lugar deles, no que diz respeito à salvação, porque Jesus é a primícia, não é? Desta ressurreição, não da salvação, mas da ressurreição. Jesus é a primícia. Então você imagina que eles viveram este momento de ressurreição, obviamente que atônitos e espantados. Se você busca aí nas redes sociais, nos vídeos que tem nas plataformas, você vai encontrar relatos de pessoas que estão ali em um funeral e quando o defunto se movimenta é um desespero, as pessoas desmaiam, enfim. Então você imagine a situação de momento, Jesus se apresenta no meio deles e diz, Pai, seja convosco. Diz, eu não sou um espírito não, tenho carne, tenho osso, está aqui, hoje as minhas mãos furadas. Então a gente tem que colocar isso. Agora nós, por fé, não vivemos isso literalmente ali no momento que aconteceu, mas nós aceitamos isso por fé, nós cremos por fé, e é exatamente movidos por esta fé que nós devemos buscar este avivamento, esse que os discípulos eles experimentaram, não é? Após a ressurreição de Jesus. E aí, vamos verificar exatamente isso aí. Depois da ressurreição, foi que Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão. Chama-se de grande comissão o fato de Jesus ter dado a ordem, não é? Ide, é uma ordem, porque o versículo, que é na verdade o texto áureo da lição, está em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, eu vou ler novamente, ele diz, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquele momento então, Jesus estava prometendo que sinais e milagres autenticariam o seu ministério. É o que diz o verso 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e segue o texto falando dos sinais, das maravilhas que aconteceriam na vida daqueles que cumprissem o ID. Independentemente se você está triste, chateado, magoado, alguma coisa está deixando você para baixo, down, enfim, você esteja certo de que se você se colocar na posição e realizar o seu ministério e cumprir este ID do Senhor Jesus, os sinais seguirão. Esses sinais estão à disposição de todos, não é apenas de um grupo, não é só de pastores, só de evangelistas, mas de todos os que creem em todos os tempos, em todas as épocas e em todos os lugares. É só você se apropriar da graça de Deus e realizar a obra do Senhor, independentemente se você tem uma posição ministerial, um título ministerial, ou se você é um membro da igreja, não é? Da igreja que esteja na região mais longínqua possível. Se ali você aplicar o seu coração em realizar a obra de missões e evangelização, o Senhor está contigo, conforme diz a sua palavra, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, e Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos.
Pastor, é interessante aí o ID. ID é ordem. Muitos segmentos religiosos não estão entendendo. ID é ordem por todo o mundo, ou seja, para judeus e gentios pregar, proclamar o evangelho, não é? As boas novas da salvação, e é para toda criatura, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, né? Isto é para todo ser humano. O homem não tem o direito de limitar essa oferta a qualquer classe de homens. Daí esse ID. Muitas igrejas não estão entendendo isto e ficam nas quatro paredes ali 50, 60, 70 anos. Aquele grupo de pessoas está muito bem, não evangelizam e não fazem missões, está contrariando a vontade de Deus através da sua palavra. Muito bem, Jesus chamou os discípulos e primeiramente os comissionou para que fossem de 2 em 2. Depois, a Bíblia também relata os 70 que foram enviados também de 2 em 2 para estarem pregando, para estarem proclamando libertação, enfim. Então você observa que os discípulos pregavam, ainda que nós só temos essas menções, não é? Eles faziam este trabalho. Agora, a partir do derramamento do Espírito Santo, a partir do revestimento de poder, aí as coisas mudam. Tanto que você, lendo a Bíblia, não é? Já a partir de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo ele inicialmente é derramado, não é? Sobre os que estavam ali, aquela congregação de aproximadamente 120 pessoas, a primeira mensagem que o apóstolo Pedro prega, só numa mensagem foram 3.000 almas. Então você observa que a ação do Espírito Santo traz de fato um potencial, potencializa, não é? A proclamação do Evangelho. Então você vai observar que depois, e isso está no próprio livro de Atos dos Apóstolos, depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios, curaram enfermos e realizaram a obra de Deus com mais ousadia. É isso que nós queremos deixar frisado aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós temos ali o exemplo de Paulo e Silas, não é? Que foram poderosamente usados por Deus. O texto de Atos 16, versículo 14 e 15, diz: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e os constrangeu a isso. Então você vê Paulo e Silas aproveitando as oportunidades para anunciar o Evangelho. Recentemente, nós também já estudamos a respeito de Filipe, não é? Que foi o primeiro mártir da igreja, cheio do Espírito Santo, e um homem que doou a sua vida para a proclamação do Evangelho. Atos capítulo 8, versículo 7 diz assim, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Deste modo, então, vários outros fatos demonstraram, e aí se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver isso no movimento ali da igreja nascente. Demonstraram que esta igreja de Jesus, que receberam o avivamento espiritual, agora entende que este é indispensável para a proclamação do Evangelho e estando, obviamente, sob a influência direta do Espírito Santo. O poder do alto é imprescindível para que possamos ter todo o dinamismo, não é? Para entregarmos a nossa vida a serviço do reino, do ministério. Glória a Deus. Pastor, esse revestimento é para a luta espiritual. Precisamos do revestimento, porque a luta é espiritual. Lá em 2 Coríntios 10, 13, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O revestimento espiritual, podemos dizer que é uma armadura de Deus, não é? Citada aí por Paulo nos Efésios, que ele diz lá que o cristão deve ser revestido
para enfrentar as batalhas, para enfrentar as guerras. Esse revestimento é para luta espiritual, guerra espiritual. Necessitamos sim desse revestimento de poder. Muito bem, quando você avança para Atos dos Apóstolos, você observa ali o testemunho de Lucas, não é? A narrativa de Lucas, ele mostra exatamente o avanço da pregação do Evangelho pelas cidades de Icônio, de Listra, de Derbe. Fala, na verdade, do sucesso da obra missionária, da expansão, não é? Mas também fala da perseguição, não é? Que foi empreendida pelos judeus. Então, um crente cheio do Espírito Santo, a sua vida fará todo o diferencial para que ele prossiga e não desista e não desanime frente às adversidades que surgem, porque certamente surgirão. Muito bem, resumindo agora o tópico 1, a transformação dos discípulos após o revestimento de poder. Lógico, houve uma mudança, né? E o tópico 2, você que está com a sua lição, o avivamento na missão da igreja local. E o tópico 2 e o subponto 1, vamos lá, o avivamento espiritual como consequência do Pentecostes produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Olha aí, ó. E mesmo com perseguição, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. E eles foram perseguidos, foram presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Quem disse que seria fácil? Não é? Não é fácil, não foi fácil e não é fácil, porque na realidade o mundo secular não quer ouvir as verdades bíblicas, não aceita, rejeita, e também serão perseguidos, pastor. Não tem dúvida. Não tem, porque falando a verdade e contrariando o pecado do povo, claro, seremos perseguidos, não é? Mas em nome de Jesus nós seguiremos avante. Esse é o modelo, então, que nós devemos aplicar no nosso coração para executar na nossa igreja, em nossa vida, uma evangelização dinâmica. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, porque às vezes a igreja, não é, a denominação, fica restrita à pregação apenas ali no templo, mas devemos realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. As igrejas, especialmente as nossas igrejas Assembleias de Deus, elas iniciaram em muitas cidades exatamente dessa forma. Onde não havia igreja, uma família, um obreiro ou alguns irmãos se deslocavam de uma cidade e visitavam aquela cidade até que uma alma se entregava para o Senhor, aquela casa virava um ponto de culto, a partir dali fazia-se evangelização nas ruas, nas praças, nos comércios, e as almas iam se rendendo, até que se adquiria um imóvel para a igreja poder se reunir, enfim, e assim o trabalho se multiplicou. Aqui em Apucarana, a Igreja Assembleia de Deus começou na sala da casa do pastor Mialik, não é? Começou na sala da sua casa, mas obviamente fruto do trabalho de evangelização feito nas ruas, porque as pessoas, se você não tem igreja, elas estão na rua, estão no comércio, são vizinhos, são amigos, e aí os amigos dos irmãos já vão podendo também ser evangelizados, e enfim, e é assim que o trabalho cresceu aqui em nossa cidade, também em todas as regiões do país é assim. A igreja que é avivada, ou que está vivendo esse tempo de avivamento, ela apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Podemos usar um jargão, dizer assim, a igreja avivada é a igreja que faz missões. A igreja que está avivada faz missões. A igreja que não está experimentando um avivamento, ela está enfrentando tantas dificuldades que o povo não tem na cabeça, não tem ideia, não tem plano, não tem propósitos, visando uma expansão missionária. Aí coloca-se todos os tipos de dificuldades. Verdade. Às vezes dificuldade financeira, às vezes a falta de tempo, enfim, abre-se um monte de dificuldade. Mas o que a gente de fato observa é que as igrejas que fazem missões são as igrejas que crescem. Por quê? Porque são igrejas que estão ali vivendo este momento espiritual de avivamento. Porque faz missão, as almas se entregam, as almas se rendem aos pés do Senhor, a obra se desenvolve, a obra cresce, e você vê isso como um fruto de uma igreja avivada.
há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida, exatamente desta igreja que é missionária. O amor pela pregação do Evangelho de Jesus, ele se faz notório. É algo que também as pessoas conseguem contemplar sem que alguém diga, você viu lá a igreja tal, como o trabalho está indo? Não, a igreja está fazendo missões, ela automaticamente cresce. Pastor, eu até marquei aqui uma pergunta interessante que veio à minha mente. Qual foi a missão de Jesus na cruz? Qual foi a missão dele? É morrer, segundo o que a Bíblia diz, por todo o mundo. Se nós não fazemos evangelismo e missões, nós estamos negligenciando isso. Com certeza. Então ele morreu desvalorizando o sacrifício exatamente. de Jesus. Ele morreu por todo o mundo, segundo a palavra de Deus, João 3,16, que nós conhecemos. É a missão dele, morreu por todos. Então nós, como igreja, como salvos, devemos sim alcançar todas as pessoas, não é? Através de evangelismo e também de missões, não é? Tópico 2, o subponto 2, o avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro da ação inicial. No estado brasileiro, aí, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias, está aí na sua lição, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Não é? Eu marquei aqui Jerusalém, a maioria dos discípulos permaneceu em Jerusalém, até a perseguição que surgiu com a morte de Estevão aí. Espalhou devido a essa perseguição. E pregaram em toda a Judéia. A Judéia era a parte sul da Terra Santa e incluía Jerusalém como capital. Samaria, esta era a parte do meio da Terra Santa. Isto foi cumprido pelos discípulos, Atos 8:1. Todos se espalharam pelas regiões de Judéia e Samaria. Confins da terra, onde é isto? Incluindo as terras gentias, bem como os judeus, enfim, está aí abrangendo todas as nações. Então nós devemos pregar aí, para todos, começando aí, né, missões regionais e adiante. Olha, não é uma regra o que eu vou dizer aqui, mas é algo que acontece. Quando a igreja se acomodou lá em Jerusalém, o que o Senhor permitiu foi exatamente a perseguição. Com a perseguição, o povo se espalhou, tanto que você observa que chega um momento que Paulo está ali na região da Ásia e tem ali um pregador que está pregando a palavra de Deus ali, e ele inclusive é orientado. Eu agora, pensa que me fugiu o nome, Apolo estava pregando, mas Apolo era oriundo da região norte da África, e é uma distância considerável. Então você observa que Apolo saiu da região dele, que era a região de Alexandria, foi lá, ele passou por aqui, por Jerusalém, foi lá, estava ali na região sul da Ásia, pregando o evangelho. Na verdade, ele estava pregando o batismo de João ainda, e aí ele foi orientado a respeito do derramamento do Espírito Santo para poder atualizar a mensagem dele. Nós também já estudamos a respeito disso nesta lição. E Apolo era, de fato, um pregador poderoso, mas ele recebeu o evangelho em Alexandria, certamente fruto desta perseguição, porque os discípulos se espalharam por toda a terra. E aí você vai verificar o avanço. Veja, a igreja de Antioquia, que nós vamos falar sobre ela, não foi fundada por Paulo. Não é? Quando a igreja já estava reunida, Paulo foi trazido posteriormente ali para poder estar atuando também na área do ensino. Então, você observa que a perseguição ela foi salutar para que a igreja crescesse. Então, eu quero dizer assim, se você está servindo a Deus e a igreja está bem acomodada, muito tranquila, fique atento, porque o Senhor pode permitir uma perseguição para fazer com que as coisas saiam do comodismo, porque é uma tendência natural de pessoas, né? Pessoas tendem a buscar um lugar assim de conforto, de tranquilidade, sem aborrecimentos, mas estar ligados a Jesus Cristo é sinal de bastante trabalho, porque sobre nós, conforme já foi dito aqui, pesa a obrigação de irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho. Exatamente.
Nós vamos aí para o tópico 2, o subponto 3, missões regionais atualmente, né? E ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar a nossa fé de proclamar o Evangelho a toda criatura, e em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Pastor, é interessante isso aí, ó, né? Nós temos esta liberdade, e aqui no Brasil está na Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 6º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência, de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Uma liberdade dessa, o que a igreja está esperando para evangelizar mais, para fazer mais missões? É interessante, apoiar por lei, e muitos segmentos religiosos, eu evito falar igreja, muitos segmentos religiosos estão parados, conforme o pastor disse, estagnados, tá bom demais, e não saem, não evangelizam. Né? E tem umas que são proibidas. Tem uma grande igreja aí, não precisamos evangelizar. Pois olha, nós devemos, na verdade, fazer reacender no nosso coração o amor pelas almas que foi demonstrado por John Knox, que clamava a Deus, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Dá-me a Escócia, senão morrerei. Olha só que coisa interessante. Clamando para que o Senhor desse o país no sentido de que as almas, né, as pessoas fossem receptivas à mensagem do Evangelho. Era esta a oração que ele repetidamente fazia. E, de fato, na sua época, a sua mensagem influenciou não só a vida das pessoas, como a situação no país. Não é? Porque houve, na verdade, um número maciço de conversões. Obviamente que, passado o tempo, as pessoas não se mantiveram buscando esse avivamento e muito se esfriou. Nós temos países na Europa que o índice de pessoas que são crentes evangélicos, na verdade, é bem diminuto. Não é? Você veja, a região ali da Ásia, que foi uma primeira região potencialmente evangelizada, não é? E sendo cristã, hoje, aquela região, especialmente ali onde estão as 7 igrejas da Ásia Menor, que foram alvos das epístolas de João, não é? Ali no Apocalipse, é a região onde está a Turquia, é um país que tem menos de 0,2% de cristãos, não só de evangélicos, cristãos, aí juntando todas as denominações, as igrejas, não é, que são denominadas cristãs. Então você veja que é muito pouco o número de cristãos naquela região, onde já foi muito significativo ali, expressivo, né, o número de cristãos. Muito bem, então, encerrando esse tópico 2, oremos para que o Brasil seja, de fato, uma nação que se renda a Cristo. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Sinopse do tópico 2. Uma igreja avivada demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Já voltamos. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Pois bem, meus irmãos, o tópico de número 3, retomando a nossa aula, é o avivamento e as missões transculturais. Missões transculturais são aquelas que são feitas em outros países, não é? Em outras línguas, em outros idiomas, em regiões onde também a cultura é diferente da nossa. Por isso, essa terminologia de
transculturais. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que os seus discípulos haveriam de levar a sua mensagem a começar, não é? Vamos ler o texto aqui. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eles então ganharam almas para Cristo, conforme nós já fizemos referência aqui, abriram igrejas nas mais diversas regiões, na Fenícia, em Chipre e também em Antioquia, lembrando que Chipre é uma ilha, não é? E também em Antioquia, que era a partir de Antioquia, Chipre era a porção de terra ali, que era uma ilha mais próxima, né? Eles avançaram logo para lá. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais e também as missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como seu Salvador. Lucas deixa esse registro para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, os versículos 20 e 21, o texto diz o seguinte: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha, irmãos, para que as pessoas se convertam ao Senhor, existe um mecanismo, é pregação. Nós temos que pregar, anunciar, testificar a respeito da obra redentora de Jesus. E aí, então, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É esse o negócio. Se não houver proclamação, se não houver a pregação do Evangelho, não haverão conversões. E você sabe que ainda que existam regiões difíceis de serem evangelizadas, se ali você proclamar a palavra do Senhor, as almas se rendem ao Senhor. Veja que eu não vou nominar cidades, mas existem cidades no Brasil de mais difícil evangelização do que outras. Mas você vai perceber que lá há igrejas evangélicas instaladas. Não é? Eu vou me referir à Assembleia de Deus, porque é a nossa denominação, mas você passa e verifica também em algumas cidades, porque andamos pelo país, a presença de outras igrejas evangélicas ali. Por que é que essas igrejas estão ali? Porque em algum momento alguém foi naquele lugar, proclamou a palavra e uma alma ou uma família se entregou ao Senhor, e foi o suficiente para que se iniciasse então o trabalho daquela denominação naquela cidade. Então essa conversa de que eu fico até escandalizado quando alguém entra em contato com a gente, pede ajuda missionária, e eles é porque a região aqui é muito difícil. Na verdade, todas as regiões são difíceis. O fato é que nós temos que proclamar, e aí então as almas vão se render. Por causa do crescimento da igreja que houve, ou por causa do crescimento que houve na igreja de Antioquia, foi que os discípulos mandaram, a partir de Jerusalém, que Barnabé fosse para Antioquia, que está ali aproximadamente 300 a 400 quilômetros distante de Jerusalém. Aquela igreja, então, a igreja de Antioquia, tornou-se a primeira igreja missionária. Então veja, meus irmãos, que para que haja este movimento missionário, é necessário estar evidente um avivamento, porque senão o que vai acontecer é estagnação, que é exatamente o contrário àquilo que é a ação do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo chega, ele chega com poder, que é dunamis. Dunamis é a palavra que traduz o dinamite. Então tem aquele efeito explosivo, expansivo. É a ação do Espírito Santo que faz isso. Então você vê uma igreja cabolinhadinha, fechadinha entre quatro paredes, está faltando a ação do Espírito Santo ali, com certeza. Esse é o diagnóstico. Pastor, só uma colocação sobre a igreja de Antioquia. Ela foi uma igreja gentia e missionária, e também teve o privilégio de ter como pastor nada menos que o apóstolo Paulo. E lá em Antioquia, segundo está escrito Atos 11:26, pela primeira vez eles foram chamados cristãos nesta região da Antioquia, e Antioquia tornou-se aí a base missionária do apóstolo Paulo, uma cidade muito importante para o evangelismo, né, que houve na época, missões. Muito bem, mas Barnabé e Saulo foram enviados, né, desta igreja de Antioquia, foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais.
O texto é um texto bastante conhecido de todos, Atos capítulo 13, estava na igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas doutores, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Tinha muita gente, pastor. Então, você veja aí. Sabe o que aconteceu? Vamos descentralizar, vamos espalhar esse povo. Vamos espalhar esse povo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram, e eles foram enviados, os primeiros missionários daquela igreja, a igreja viva, uma igreja avivada, a igreja que estava em Antioquia. Quem direcionou na escolha, então, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. E é interessante, pastor, que eu imaginei na hora que nós, agora lendo, Barnabé, Simeão, aquele púlpito cheio, muitos obreiros, todos acomodados, queremos fazer a obra, mas aí você fala, você vai fazer evangelismo em tal região? Não. Lá é muito difícil, foi isso que o pastor falou. Então tem muita gente, muitos púlpitos por aí, pastor, que estão lotados. Tem púlpito por aí que tem mais gente no púlpito do que na nave da igreja, não é? Mas para trabalhar mesmo, alguns poucos se dispõem, não é? Entregando seu tempo, a sua vida para realizar a obra do Senhor. Querem estar em evidência nos púlpitos. E eu fiquei, a hora que eu ouvi aqui, olha lá, ó, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, todos sentados no púlpito. Mas de repente, o Espírito de Deus, é interessante isso aqui, não foi por parentesco, não foi por questões financeiras, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que disse, é esse e aquilo. Interessante isso daí, viu, pastor? Barnabé estava ensinando a igreja, e aí ele foi orientado a buscar Saulo, para que ele pudesse ajudar. E a Bíblia diz que foi por um espaço de 1 ano, Paulo ficou ali na igreja ensinando. Ou seja, o Espírito Santo também não chama a gente à toa. Me perdoa pela palavra à toa, os desocupados. O Espírito Santo não trabalha com gente desocupada. Você vai observar que o Espírito Santo sempre chamou gente que estava envolvido com a causa, e aqui não foi diferente. Barnabé e Saulo foram os chamados pelo Espírito Santo. Veja que nós falamos aqui a respeito da Europa, não é? Exatamente, o apóstolo Paulo foi quem evangelizou a área da Europa que naquele momento era pré-cristã e se tornou, na verdade, um continente cristão. E exatamente porque Paulo evangelizou a Europa foi que o evangelho veio para o Brasil, porque veio a partir deles. Como vimos então, numa lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Então, esta é a tônica que nós vemos em relação à ação do Espírito Santo, que move homens e mulheres, pessoas, jovens, juventude, para realizar o seu trabalho. Subponto 2. Isto, o tópico 13, subponto 2, a evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando na América, chegando a nós aqui, com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou, David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino do Senhor. Mas teve um momento que ele evangelizou a Europa, Paulo, lá em Atos 16 e 7, muito conhecido esse texto, quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. E 16:8 de Atos, então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Aí que acontece o mistério, Versículo 9 de Atos 16. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Onde chegou o evangelho na Europa, pastor. Com certeza deste momento aqui. Uma ação do Espírito Santo que colocou um sonho, em Paulo para que ele fizesse esse direcionamento do seu ministério. Aí temos algumas colocações históricas, foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson Taylor foi um missionário na China, de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram as suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa.
Louvado seja. Muito bem. Então você vai verificar que a Europa foi um celeiro, não é? A Europa foi um celeiro de missionários por todo o mundo. E exatamente a gente observa, não é, nesse aspecto, quando nós falamos da decadência espiritual da Europa, pela falta de amor, de interesse na evangelização constante e intensiva, a Europa, que foi esse celeiro de missionários ao mundo, se transformou em uma Europa pós-cristã. Paulo evangelizou na era pré-cristã da Europa e agora ela se tornou pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do evangelho de Cristo no mundo. Há países ali que o número de cristãos hoje se reduziu a um número muito pequeno, existem muitos muçulmanos ali hoje tomando conta e determinando, inclusive, diretrizes em alguns países da Europa, que eu não vou mencionar nomes aqui porque não vem ao caso. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus, no texto que é um texto muito conhecido de 2 Crônicas 7,14. Tá aqui. Não é? Então, pode mencionar. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Conforme foi dito, Europa, ela foi o berço da reforma, não é? Agora, e de repente, não buscaram mais a Deus, e alguém fez uma colocação, pastor, o declínio começou quando os ensinadores de teologia repudiaram a crença na inspiração e infalibilidade da Bíblia, se afastaram de Deus, deixaram a palavra de Deus de lado, e de repente começou o esfriamento, não é? E está escrito na nossa lição aí, meus irmãos, há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Interessante notar que as Américas foram evangelizadas pelos europeus e lá começou aí a grande reforma protestante, né, também através de Martinho Lutero na Alemanha. Olha, eu vou mencionar aqui alguns países, não é? Que você consegue fazer essa identificação ainda com o cristianismo. A Finlândia, Irlanda, Portugal, Itália, Suécia e Áustria. Esses você ainda consegue encontrar um número de cristãos significativos. Nos demais, que aí é França, Espanha, a própria Inglaterra, Alemanha, Noruega, Suécia, Dinamarca e Bélgica, aí o número de cristãos já se reduziu em muito. Então observa a dificuldade que se torna. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas que são cristãos frequentam uma igreja. Então você imagina que decadência. Não que o frequentar a igreja vá promover o avivamento, mas é um reflexo da falta do avivamento. Porque alguém que é avivado, que está cheio do Espírito Santo, ele deseja estar na igreja reunido com os irmãos para cultuar a Deus, para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito. Isso, inclusive, em consonância com a palavra do salmista, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o salmista foi alguém que também experimentou decadência, mas também o reavivamento espiritual, de forma que nós devemos buscar isso constantemente em nossas vidas. Muito bem, no cumprimento de Atos capítulo 1 e verso 8, que já foi lido aqui pelo pastor, esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, olha aí, líderes e dirigentes, ou pela liderança. Louvado seja o nome do Senhor, claro, que primeiro, antes de todos, o Espírito Santo de Deus. Não tenha dúvida, a liderança é quem vai promover isso, e você observa que no Antigo Testamento, os movimentos que houveram de avivamento, que nós já estudamos também nesta lição do terceiro trimestre, foi promovido de fato pelos líderes. Não é? Uma das reformas mais significativas que nós temos
no tempo dos reis, que nós estudamos, inclusive mencionamos aqui, foi promovida por Josias, que passou a ser rei com 8 anos de idade, mas a partir dos 16 ele se inclinou mais a buscar ao Senhor, até que em um determinado momento se acha os rolos da lei e se lê, e ali promove-se então uma restauração. Então parte da liderança. Você vê que Esdras e Neemias, que eram líderes também em suas épocas, não é? Contemporâneos que realizaram um trabalho junto, Esdras fazendo a reforma necessária no sentido espiritual e Neemias na reconstrução de Jerusalém. Então você observa essa questão. Os líderes que vão instigar o povo. Por isso que no início da aula de hoje, eu falei a respeito disso. Cada um de nós que estamos à frente do trabalho na igreja do Senhor, nós devemos ser um canal para que esse avivamento seja algo notório, porque a minha preocupação é que estudamos 3 meses a lição Aviva a Tua Obra, e é muito provável que algumas igrejas não vão experimentar nada no que diz respeito a avivamento, porque já começando pelos seus líderes, tão pouco interessados, na questão espiritual, na qualidade do rebanho, na condição do rebanho. Que Deus reavive a sua obra em todo o mundo. Oremos assim como foi a oração de Abacuque. E essa eu vou ler. Abacuque capítulo 3 e versículo de número 2. O texto diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque recebeu a palavra de Deus a respeito dos juízos que viria sobre Judá, sobre Jerusalém, e por isso ele está dizendo: quando eu ouvi, Senhor, eu temi. Então, aviva a tua obra, porque era certo que Jerusalém seria destruída, e ele já está clamando a Deus: Senhor, reaviva, restaura, a tua obra. Muito bem, a sinopse do tópico 3, o avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. Partindo já para a conclusão, os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, a demonstração de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, eu quero dizer para vocês aqui que se você é aluno do curso teológico do CETADB, no módulo Teologia Sistemática 4, que o assunto é eclesiologia e missiologia, que é igreja e missões, você encontra subsídios para aplicar esta aula. Então você que é professor de escola bíblica dominical e que terá a responsabilidade de no próximo domingo estar compartilhando desta lição de número 11 com a igreja. E se você é aluno do CETADB, no seu módulo do curso de Teologia, Teologia Sistemática 4, você vai encontrar diversos subsídios, informações, inclusive os países menos evangelizados, ali os países da janela 1040. Você tem várias informações que estão ali no módulo e que você poderá inclusive trazer isso e apresentar para os alunos, para os membros aí da igreja onde você está servindo ao Senhor. Eu quero aqui, já encerrando a nossa aula de hoje, agradecer a cada um de vocês que estão conosco. Pedir que você compartilhe esta aula, transmita aí nos seus canais, através dos seus grupos de WhatsApp, do Telegram, compartilhe para que outros irmãos e irmãs, também professores de escola bíblica dominical, tenham acesso a este trabalho. Nós, meus irmãos, fazemos esse trabalho aqui com a maior atenção possível. É importante dizer aqui algo que o pastor Adolvilson, juntos nós trabalhamos na igreja aqui em Apucarana, o pastor Daniel Salles Ascioli é o nosso pastor presidente, porém nós elaboramos o material que é projetado para vocês, os slides,
e em nenhum momento eu e o pastor Adalvilson conversamos a respeito do conteúdo da lição. Eu preparo a minha aula, ele prepara a aula dele e nós aqui fazemos a coisa acontecer. Então você observa que Deus tem honrado o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso empenho. A nossa página no Facebook, EBD Apucarana, não é? Aos domingos a gente observa ali que ultrapassa 14 mil visualizações. EBD Apucarana no Facebook. E você pode acompanhar, porque o pastor Adalvilson, ele ministra as aulas na ausência do nosso pastor presidente, ele ministra as aulas presencialmente na igreja. E eu, neste momento, ainda estou como o superintendente da Escola Bíblica Dominical, porém com alguma dificuldade já por causa do trabalho do CETADB e a necessidade das viagens. Mas estamos ali realizando o trabalho e dando publicidade, porque uma coisa, meus irmãos, é falar sobre Escola Bíblica Dominical. Eu vejo aqui em redes sociais os indivíduos muito bonitinhos, arrumadinhos assim, falando coisas lindas sobre Escola Bíblica Dominical. Porém, 2 deles, eu conheço as suas igrejas e a gente sabe que a Escola Bíblica Dominical lá funciona malemar, bem assim, quase parando. Então nós fazemos a Escola Bíblica Dominical e o trabalho que nós realizamos aqui é fruto daquilo que nós aplicamos em nossa igreja. Então se você quer conhecer o trabalho da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja de Apucarana, a página é no Facebook EBD Apucarana e ali você vai ter todo o trabalho que nós divulgamos na realização da nossa Escola Dominical. Além, obviamente, do material de estudo que é este que nós estamos fazendo aqui, que também fica disponível na página do Facebook, EBD Apucarana, assim como está sendo divulgado aqui também no nosso canal CETADB no YouTube. Compartilhe, nos ajude nesse sentido. Pastor Adalvilson, a sua saudação final. Muito bem, diante disto tudo, nós pedimos, ore por nós, e nós oramos por vocês, e a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, até uma próxima.